Sabe aquelas coisas que são super importantes para o nosso dia a dia, mas que a gente quase nunca para pensar nelas? Pois é, hoje a gente vai falar sobre os heróis invisíveis que mantêm nosso corpo funcionando direitinho, os sais minerais. Eles estão por aí em tudo que é canto, mas nem sempre levam o crédito que merecem. Vamos descobrir por que eles são tão, mas tão fundamentais? Bom, nessa análise a gente vai desvendar o papel crucial que esses compostos, que são inorgânicos, desempenham no nosso corpo. Olha, desde a construção dos ossos até a troca de mensagens elétricas no cérebro, tudo, absolutamente tudo, depende deles. E o mais interessante é que o nosso corpo não consegue produzir. A única forma de conseguir esses elementos é através da nossa alimentação. Ok, para a gente entender melhor, vamos organizar a casa. Pensa que os sais minerais podem ser divididos em dois grandes times, sabe? A diferença entre eles, simplesmente como eles se comportam na água. E é essa característica que vai definir qual é a missão de cada um dentro do nosso organismo. Então, de um lado, a gente tem o time dos sais solúveis. Esses são os reguladores. Eles se dissolvem na água, viram íons e ficam circulando pelo corpo, meio que controlando todos os processos vitais. Do outro lado, tem os sais insolúveis, que são os construtores. Eles são a turma do mão na massa, formando estruturas bem sólidas, bem rígidas, tipo os tijolos que constroem e dão sustentação para o nosso corpo. Agora, vamos focar no primeiro time, o dos solúveis. Se prepara para conhecer os verdadeiros maestros do nosso metabolismo, aqueles que garantem que tudo funcione no ritmo certinho. Pensa num segurança na porta de cada uma das nossas células. Pois é, esse é o trabalho dos sais solúveis no tal do equilíbrio osmótico. São eles que decidem quanta água pode entrar e quanta água tem que sair. Isso garante que as células não fiquem murchas, nem inchadas demais, sabe? É um equilíbrio perfeito para que tudo funcione. E olha, dentro desse time de reguladores tem uma dupla que é simplesmente sensacional: o sódio e o potássio. Imagina que eles são atletas de uma corrida de revezamento elétrica. É essa dupla que passa o bastão da informação de um neurônio para o outro, permitindo que a gente pense, se mova, sinta o mundo ao redor, tudo. E como é que funciona essa corrida? É assim: o neurônio está lá, tranquilo, em repouso, preparado. De repente, chega um estímulo. É a largada. Na hora, o sódio entra com tudo na célula e é essa entrada que gera o impulso elétrico. Logo em seguida, para a coisa não parar, o potássio sai, resetando o neurônio, ou seja, ele repolariza a célula, deixando ela prontinha para a próxima corrida. É um processo incrivelmente rápido e essencial para a vida. Certo, já entendemos os reguladores. Vamos agora para o nosso segundo time. Chegou a vez dos sais insolúveis, os engenheiros e arquitetos do nosso corpo. São eles que dão forma, força e toda a nossa estrutura. O grande astro dos construtores é, sem dúvida nenhuma, o cálcio. Ele se junta com o fósforo e formam os cristais chamados fosfatos de cálcio. São esses cristais que formam a estrutura dura, rígida dos nossos ossos. É basicamente o esqueleto do prédio que nos mantém de pé. E a importância disso é gigantesca. Como a própria fonte destaca, se faltar cálcio, o risco de osteoporose aumenta muito. O que isso quer dizer? Que os ossos perdem densidade, ficam mais porosos, mais frágeis e quebram com uma facilidade muito maior. Isso mostra perfeitamente o quanto é importante ter esses tijolos em quantidade suficiente. Mas o time dos construtores não tem só o cálcio, não. O ferro, por exemplo, é a peça central da hemoglobina, que é a molécula que leva oxigênio pelo nosso sangue. Sem ferro, nossas células simplesmente ficariam sem ar. E tem o magnésio também, que é super importante para as plantas, mostrando que esse princípio de construção vale para muitos seres vivos. Então, a gente chega num ponto crucial. Não basta só ter esses minerais. O grande segredo para a saúde, o X da questão, é o equilíbrio. Ter a quantidade certa. Porque tanto a falta quanto o excesso podem ser bem prejudiciais. E esse desequilíbrio tem consequências bem diretas, viu? A falta de ferro, por exemplo, leva à anemia, que dá aquele cansaço, aquela fraqueza, porque falta oxigênio para as células. A falta de cálcio, como a gente viu, deixa os ossos frágeis, causando a osteoporose, mas o excesso também é perigoso. Muito sódio na dieta, por exemplo, está ligado diretamente à hipertensão, a famosa pressão alta. Isso força o coração a trabalhar dobrado, aumentando o risco de um monte de problema cardiovascular. A lição é clara: nem de mais, nem de menos. E aqui vem talvez a mensagem mais importante de todas. O nosso corpo é uma máquina incrível, fantástica, mas ele não fabrica sais minerais, nem umzinho.
A única, eu disse única maneira, de abastecer o corpo com esses heróis é comendo bem com uma dieta variada, diversificada. Então, fica aí uma reflexão para a gente. Será que a nossa alimentação do dia a dia está mesmo fornecendo todos esses reguladores e construtores que o corpo precisa para funcionar bem? Parar para pensar nisso já é o primeiro passo para garantir que esse time de heróis invisíveis continue trabalhando sempre a nosso favor. Vale a pena, né? Até a próxima!